Olá! O Brasil está chegando ao fim de um ano trágico na saúde, bastante problemático na economia. E, talvez por isso mesmo, com uma enorme polarização política marcando a sociedade. Apesar disso, nós tivemos este ano eleições ordeiras e livres em todo o país. Que sinais essas eleições nos deixaram? E o que dizer do desempenho do PSD nessas eleições? Indo um pouco além, o que esperar do Brasil em 2021 e 2022. Nós vamos tratar de tudo isso aqui nesse último programa do ano do Diálogo no Espaço Democrático. E vamos ter um convidado bastante especial. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Engenheiro e economista formado pela Universidade de São Paulo, Gilberto Kassab começou sua vida política atuando na coordenação da campanha presidencial de Guilherme Afif em 1989. A partir daí, foi vereador em São Paulo, deputado estadual e deputado federal em 2 mandatos, elegendo-se em 2004 vice-prefeito de São Paulo na chapa de José Serra. Assumiu a prefeitura em março de 2006, para se reeleger em 2008, completando em 2012 uma gestão marcada por grandes realizações em todas as áreas. Em abril de 2011, criou em São Paulo, junto com Guilherme Afif, Cláudio Lembo e outras lideranças, o Partido Social Democrático, que no ano seguinte disputou sua primeira eleição e já despontou como uma das maiores forças políticas do país. Nos anos seguintes, Gilberto Kassab chegou ao governo federal, primeiro como ministro das Cidades e depois como ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Após deixar esse último cargo, dedicou-se integralmente à presidência nacional do PSD, que nas eleições municipais deste ano consolidou-se como o 3º maior partido brasileiro. Gilberto Kassab é o entrevistado de hoje neste Diálogo no Espaço Democrático. Ministro Kassab, seja bem-vindo a este Diálogo no Espaço Democrático. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Rondino. Uma alegria muito grande estar aí com todos vocês que, ao longo do ano, se dedicaram tanto à nossa Fundação Espaço Democrático, promovendo uma série de debates, uma série de discussões importantes, contribuindo com bastante bibliografia para a nossa doutrina, para a nossa militância. Quero cumprimentar todos, cumprimentando você, cumprimentando a Ivani, cumprimentando o APRA. Ao cumprimentá-los, eu queria saudar realmente e mostrar o meu entusiasmo pelo resultado do trabalho de todos vocês ao longo desse ano. Nós temos a participação de todos os colaboradores e amigos do Espaço Democrático: Antônio Batista, a Ivani Boscolo, o Hélio Michelini, Roile Guimarães, Rogério Schmidt, o Ricardo Patá, o professor Roberto Macedo, o João Aprá, nosso superintendente, Januário Montoni, professor Vilmar Rocha, Rubens Figueiredo e Luiz Alberto Machado. Sejam todos muito bem-vindos. Presidente, eu vou logo para a primeira questão. O PSD, com menos de 10 anos de existência, ele viveu agora a sua 3ª eleição municipal e já é o 3º partido com mais prefeitos eleitos. Ele também está entre os maiores partidos do Congresso Nacional. Como é que se explica esse crescimento? Quais são as razões para esse sucesso do PSD, uma vez que há partidos que fracassaram ou então estão encolhendo? Existe uma receita para o sucesso? Receita, Rondino, ela foi aplicada no primeiro momento. E o sucesso do partido se deve principalmente aos primeiros passos, onde contamos com um grupo com muita qualidade, com muita liderança política. O partido se estruturou sem cacique, sem dono, com pessoas como Guilherme Afif Domingos, Cláudio Lembo, Vilmar Rocha, que está aqui conosco, que já tinham passado por eleições, por mandatos, e por todo o país tivemos lideranças realmente que tinham a legitimidade do mandato, ou já tinham tido mandato, que nos possibilitou conseguir, num curto espaço de tempo, filiações importantes, assinaturas que são necessárias até hoje para a estruturação do partido, o que nos permitiu, em poucos meses, nos consolidarmos como um partido definitivo
e já então, naquele ano, em 2012, no ano seguinte, participar das eleições municipais. É evidente, de uma maneira embrionária, mas nos permitiu sentir qual era a nossa organização, a nossa capilaridade, e dessa maneira, com o resultado de 2012, nos organizamos para 2016 já de uma maneira mais efetiva. E essa organização de 2016, a avaliação dos seus resultados, as correções que foram feitas no rumo do partido, os ajustes, nos permitiram ter esse resultado muito positivo nessas eleições de 2020, mas fazer aqui uma correção, Rondino, o item mais importante, o aspecto mais importante, mais relevante, que mostra a nossa dimensão, é o número de votos que tivemos nas eleições para prefeito no primeiro turno. É esse índice que mostra a dimensão, a força, a capilaridade de um partido, porque significa que no primeiro turno tantos eleitores votaram num candidato do PSD. E nesse quesito, nós ficamos em primeiro lugar, empatados com o PSDB e com o MDB. O MDB ficou com aproximadamente 10 milhões e 700 mil votos, o PSDB com 10 milhões e 600 mil votos e o PSD com 10 milhões e 500 mil votos. Esse é o número que mostra a nossa dimensão, a nossa força eleitoral e as nossas boas perspectivas para o futuro, nos entusiasmando para estar bem posicionado nessas eleições daqui 2 anos. Depois temos o número de prefeitos, estamos em terceiro lugar, mas não é tão relevante quanto o número de votos. O Rubens Figueiredo, que sabe avaliar estatisticamente a dimensão dos partidos, sabe bem avaliar a diferença desses dois quesitos. Número de votos para prefeito no primeiro turno também é uma avaliação muito importante que precisa ser feita. Número de vereadores eleitos. Nós, praticamente, em todas as avaliações, nós estamos muito bem situados. E isso se deve ao início do partido e depois à identidade que nós estamos construindo com a sociedade. A sociedade brasileira, o eleitor brasileiro, ele é moderado, ele é conciliador, ele é de centro, ele não gosta do embate político pelo embate político. É evidente que ele assiste o embate, toma suas posições, mas ele quer ver eficiência, ele quer ver diálogo, ele quer ver respeito, ele quer ver credibilidade, honestidade, e tudo isso, através das nossas lideranças, o partido tem conseguido transmitir, o que nos permitiu obter esse resultado e entendo que nos permitirá conseguir bons outros resultados nas próximas eleições. O ex-ministro Guilherme Afif, que foi vice-governador de São Paulo e é o presidente do Conselho Consultivo da Fundação Espaço Democrático, não pôde participar diretamente, mas fez questão de nos enviar uma pergunta gravada. Vamos ouvi-la. Quero saudar a todos os nossos amigos do PSD, em especial a você, Kassab, e cumprimentá-lo pelo sucesso da estratégia que foi traçada em termos das eleições municipais. Isso tem acontecido desde a fundação do nosso partido, em 2011, onde nós investimos para crescer de eleição para eleição. Em 2020, nós nos saímos das urnas como um dos partidos que mais cresceram e estamos entre os maiores partidos do Brasil na base. Isso é importante. Na base. A base municipal é a que forma a estrutura de um partido, porque aí mobiliza a classe política de todo o município. Agora, nós temos um grande desafio para 2022. Eu acho que todos nós estamos aí interessados em saber quais as diretrizes para os cargos majoritários, porque se disputa a presidência da República, os governos estaduais, uma vaga no Senado e a composição da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas. Nós precisamos ter um quadro robusto, já que a legislação hoje proíbe as coligações proporcionais. Qual a estratégia nossa para 2022? Primeiro, saudar nosso querido amigo Guilherme Assis Domingos, que foi fundamental
no nascimento do partido e tem sido fundamental até hoje. Eu sempre digo que o PSD ele tem a cara do AFIF, porque o PSD, no seu programa, no seu estatuto, tem a inspiração das ideias que o AFIF colocou e observou ao longo da sua vida pública. Foi ele que coordenou o nosso plano de governo, que foi aprovado em convenção nacional, a estruturação do nosso plano de governo partidário, do nosso estatuto, e dessa maneira nós somos muito gratos a ele, toda a militância PCDista, porque sabemos o quanto tem sido importante a sua presença entre nós. Tem uma belíssima carreira na vida pública, tendo ocupado diversos outros cargos, e posso dizer a você, Guilherme, que agora essa é a nossa grande preocupação. O que fazer em 2022? Eu tenho dito sempre que não tem nenhum sentido daqui para frente nós não darmos prioridades às nossas candidaturas próprias. A governador, a senador, a presidente da República, até porque a saudável mudança na legislação partidária, que nos impede de ter coligações nas eleições proporcionais, nos leva a dar prioridade a ter candidatura própria. E é isso que vamos procurar fazer, discutir essa questão dentro dos estados, dos diretórios regionais, levando sempre essa mensagem de que sejam privilegiadas as diretrizes dos estados de candidatura própria, sem, evidentemente, descartar alianças. Não é inteligente um partido ter uma candidatura própria que não tenha viabilidade. Até porque, com a ausência da coligação nas eleições proporcionais, é fundamental que nos primeiros meses de 2021, já, portanto, nos próximos 3, 4 meses, o partido já tenha uma sinalização. E vocês sabem disso, 3 semanas por mês eu fico em Brasília 2, 3 dias, e hoje já é algo que está sendo feito com muita intensidade. Os partidos dialogando, se compondo, cada um pensando, discutindo o seu destino, os parlamentares com mandato, os bons candidatos que ainda não têm mandato e disputarão as eleições para deputado federal, deputado estadual. Então, a prioridade é ter candidatura própria, mas de nada adianta priorizar se não tivermos candidato próprio. Na ausência de candidatura própria, fazer seletivas alianças rapidamente para que a gente possa, já que não temos uma candidatura majoritária, pelo menos privilegiar eleição de 1 ou 2 deputados federais, vice-governadores ou senadores. Mas essa é a nossa diretriz principal, Guilherme. E muito obrigado por sua participação, que dá a essa minha participação um peso enorme, por quem você representa para o partido, para mim, e pelo que você tem feito para o nosso PSD, e em especial pela Fundação, porque desde o início você tem sido o grande timoneiro da Fundação, e até porque esse mesmo grupo que hoje me entrevista é um grupo estruturado por você. Ministro, outro dirigente importante do PSD que nos enviou pergunta gravada em vídeo foi Alfredo Gotait Neto, que a gente conhece tão bem. Vamos ver a pergunta que ele tem para nós. Presidente Gilberto Kassab, primeiro quero cumprimentá-lo pelo trabalho e pelo resultado dessas últimas eleições. Vou fazer algumas perguntas. A primeira é com referência ao município de São Paulo. Quero saber a sua opinião de como será a participação do PSD na gestão do prefeito eleito Bruno Covas. Uma segunda pergunta, gostaria de ter a sua opinião sobre o processo eleitoral. Aqui em São Paulo, na Câmara dos Vereadores, alguns vereadores que tiveram mais votos que outros não se elegeram e, por causa do quociente eleitoral, vereadores com menos votos vão integrar a casa. O senhor acha isso certo? Qual a sua opinião a esse respeito? E, finalmente, a nível nacional, quero saber a sua opinião sobre
o que podemos esperar para 2021? Será que seguiremos com o projeto da economia liberal do ministro Paulo Guedes? Ou será que haverá uma mudança de rumos? Como o senhor avalia essa situação? Muito obrigado. Olá, Alfredo. Que bom ter a sua participação nessa nossa entrevista, nesse momento tão importante do partido e da fundação, no encerramento de um ano que coroou de êxito todas as nossas ações. Você, Alfredo, sabe disso. Você é um dos principais responsáveis por estarmos vivendo esse momento. Você, em diversos momentos, tem presidido o partido. Hoje preside a nossa fundação junto com a FIF e, evidentemente, essa sua participação, liderança, nos permitiu chegar com essa serenidade a esses objetivos. Você tem toda a razão em mostrar preocupação em relação à cidade de São Paulo. É a principal cidade do país, a maior cidade do país. Nós tivemos o cuidado das eleições municipais de termos um projeto próprio. O André Matarazzo fez uma belíssima campanha, mostrou conteúdo, mostrou identidade com a doutrina do partido. Fizemos um número expressivo de vereadores, porque, por conta dessa proibição de coligação nas eleições proporcionais, todos os partidos tinham candidato e chapa própria a vereador. Fizemos 3 vereadores, quase fizemos 4 vereadores, e no segundo turno demos apoio ao Bruno Covas. Em 2021, estaremos contribuindo com o Bruno para que ele possa ser um bom prefeito, para que ele possa fazer uma boa gestão e, dessa maneira, corresponder à expectativa que a maior parte dos paulistanos tem em relação à sua gestão. Tanto é que ele foi eleito prefeito da cidade de São Paulo. O Bruno é uma pessoa do bem, eu espero que ele consiga estruturar uma boa equipe e, efetivamente, ter um bom desempenho. Em relação à votação dos vereadores, alguns se elegendo com menos votos do que outros, eu sempre tenho dito que a reforma política daqui para frente é não fazermos nada, porque nós estamos no caminho certo, com a cláusula de desempenho e com a proibição da coligação nas eleições proporcionais. Mas, num jantar em Brasília essa semana, onde tinham 6 ou 7 importantes dirigentes e líderes de partidos grandes, nós chegamos à conclusão que vamos ter uma unidade para ajustar um único ponto na legislação político-partidária. Até porque, se abrirmos muito leque, vão começar a vir emendas que não têm nenhuma relação com o que precisamos para o futuro, poderão até tentar corrigir o passado, voltar a coligações. Então, nós vamos defender pessoalmente, até porque cada parlamentar tem o direito de fazer a apresentação de emenda que quiser, mas, pelo que eu percebo, há um consenso majoritário em Brasília, amplamente majoritário, de mudar a questão, Alfredo, da sobra, dos candidatos eleitos com as sobras. Só irão participar das sobras os partidos que tiverem feito uma vez o quociente. E, com isso, nós vamos privilegiar aqueles que investiram na estrutura partidária, que apresentaram chapas completas e deixando de lado aí partidos ou estruturas partidárias aventureiras e que não investiram em propostas, em quadros, em infraestrutura adequada. Eu acho que essa será uma mudança saudável e que vai, evidentemente, atender essa sua decepção com o que aconteceu não apenas na cidade de São Paulo, mas em todas as cidades do Brasil. O APRA deve ter esse levantamento, se eu não me engano, na cidade de São Paulo, nós tivemos 3 ou 4 partidos que, se tivéssemos em vigência esse impedimento de eleição de vereadores nas siglas que não atingiram o quociente, eu acredito que 4, 5 ou 6 vereadores não teriam sido eleitos. Ministro, a pergunta agora é do jornalista, longa história no jornalismo, Voile Guimarães. Voile, com você. Boa tarde a todos. Boa tarde, comandante. Olha, ainda abordando as eleições municipais,
E aproveitando sua grande experiência de prefeito reeleito de São Paulo, eu perguntaria quais os conselhos, pode ser 3, 4 ou 2, que o senhor daria aos prefeitos e prefeitas eleitos diante dos desafios do cargo que eles assumem dia 1º de janeiro. Obrigado pela pergunta, Voile. Alegria ter você aqui conosco. Os conselhos sempre são os mesmos, não é? Muita prudência, muito cuidado, em especial na montagem das equipes, cuidado na seleção dos assessores, até porque a assessoria é a cara do vereador, a equipe é a cara do prefeito, e há uma tradição no Brasil dos eleitos, seja para o legislativo ou para o executivo, infelizmente, não terem o devido cuidado na estruturação das suas equipes, em especial os parlamentares. Então, essa é sempre a recomendação básica. Quando eu me elegi pela primeira vez vereador, em 1992, esse foi um conselho que eu recebi do meu pai. Ele disse, Beto, eu me chamava de Beto, não tenha pressa de montar equipe, porque quando você coloca uma pessoa no gabinete para tirar, depois é muito difícil, é muito doído. E eu lembro que no final do meu primeiro ano de gestão, quem estruturou o gabinete, me ajudou a estruturar, foi o nosso querido Bibo, Rubens Jordão. Nós tínhamos ainda 4 ou 5 vagas ociosas, porque eu segui o conselho do meu pai, e isso me valeu muito. E até hoje, em todos os cargos que eu ocupei a vida pública, eu não tive preocupação em montar rapidamente a equipe. A minha preocupação maior sempre foi tomar muito cuidado para que a gente pudesse efetivamente contar com o que há de melhor à nossa disposição. A próxima pergunta é do ex-secretário municipal de saúde e ex-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Januário Montoni. Januário. Essa campanha que nós vivemos agora desenrolou numa excepcionalidade mundial, que é a pandemia da Covid-19. Eu gostaria muito de ter a sua avaliação de qual foi o impacto da pandemia nessa eleição agora, mas, principalmente, como é que você vê a eleição futura de 2022, se ainda teremos impacto do que está acontecendo hoje na pandemia, do enfrentamento da pandemia, na decisão de voto do eleitor, ministro? A pandemia, Januário, e que alegria reencontrá-lo, ela nos vai deixar um legado muito importante, que é o da operação da campanha em si, com uma carga virtual muito grande. É evidente que nas próximas eleições não teremos uma pandemia, teremos mais ações presenciais, mas muito do virtual vai continuar. Com a pandemia, nós antecipamos muita coisa. Eu mesmo, nessas eleições, como dirigente partidário, sempre fui convidado a participar de eventos, palestras, mobilizações, concentrações, e nessa campanha, da mesma forma e virtualmente em todo o Brasil, participando com 100, 200, 300 pessoas, às vezes, lives com muitas pessoas, e cujo resultado nós sentimos depois, pelos depoimentos, eram muito positivos. E isso veio para ficar. Os debates da imprensa, seja aqueles locais onde eram convidados a participar das questões locais, com os nossos candidatos a prefeito, a vereador, seja os debates nacionais, os partidários, tudo isso veio para ficar, facilitando e barateando muito as campanhas. Então, esse é o grande legado de uma campanha na pandemia, porque o resto é tudo negativo, né? Essa tristeza de conviver com a pandemia, essa depressão coletiva, onde todos nós, muito aflitos com a nossa saúde, com a saúde dos amigos, dos familiares, dos entes queridos, com as frustrações das doenças e mortes de amigos e conhecidos, mas o que temos efetivamente como legado é o barateamento das campanhas, e tenho certeza absoluta que isso veio para ficar. A parte importante disso veio para ficar. Perfeito, ministro. A vez agora é do superintendente da Fundação Espaço Democrático, o João Francisco Aprá.
Aprá, sua questão, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. Na esteira aí dos colegas, eu gostaria de fazer uma pergunta, saber a sua opinião sobre a importância das fundações partidárias na qualificação das bases dos partidos políticos. E falando especificamente da OED, do Espaço Democrático, como que você poderia nos aconselhar a chegar mais perto das nossas bases, dos interessados pelo PSD no Brasil e para aqueles que gostam de política, que têm interesse em política? É uma observação bastante importante, Aprá. Além de cumprimentá-lo aí pela gestão e coordenação da Fundação Espaço Democrático, a Fundação é o braço ideológico do partido, é o braço operacional do partido. E, infelizmente, a grande maioria dos partidos usa a Fundação para fazer militância, e não para treinar a militância, não para vocacionar a militância. E o Espaço Democrático, ele está no caminho certo. No início foi muito difícil. Havia muita incompreensão da nossa militância, em especial militância qualificada, aqueles que têm mandato, ou que são dirigentes dos estados, porque todo mundo queria um dinheirinho para fazer o seu evento no seu estado, e esse é o lugar comum de todos os partidos que não souberam conviver com a fundação atuante e que pudesse fortalecer os partidos. O Espaço Democrático está no caminho certo. Essas reuniões periódicas com um grupo permanente de colaboradores permite ao partido contribuir, até porque é o partido que dá o norte para a Fundação. A Fundação é do partido, ela é vinculada ao partido. A própria legislação obriga a haver essa vinculação, não é? E isso tem acontecido, a sinergia é muito grande, seja no campo da comunicação, sob a coordenação do Rondino, no campo técnico, com todos os nossos colaboradores, no campo da operação em especial, a sua coordenação, que nos permitiu, eu mesmo, em diversas oportunidades, ligar, sugerir a participação de pessoas com determinados temas, até porque era essa necessidade que sentíamos em Brasília, o que as nossas lideranças pediam que fosse debatida, e dessa maneira ir construindo o nosso campo de prioridades. Eu acredito que é uma questão de tempo, essa nossa militância, os colaboradores dessa nossa militância, quando eu falo militância, é sempre militância qualificada, não é? Parlamentares, dirigentes, pessoas que vivem com intensidade a vida partidária. Ela está se habituando a conviver com a Fundação. E a Fundação ela teve essa possibilidade de, com essa abrangência nacional única, com uma cara só, não se descaracterizando nos estados, está preparando, e na verdade nós estamos no início, então estamos preparando a vinculação do partido com o que representa, em termos de ideias, através dos nossos programas, com a atuação e orientação da Fundação. A Fundação é o nosso braço doutrinário e o nosso braço operacional para as discussões que o partido quer que aconteça. Isso que tem acontecido é importante. Não pode ser a Fundação discutindo aquilo que o Rondino, o Kassab, o Aprá, o Vilmar Rocha, a Ivani querem. Ela tem que ser a Fundação tem que estar ligada online com as instâncias partidárias para que, inclusive, ela seja atropelada. Quantas vezes eu liguei para o Rondino, ele tinha lá uma programação, eu falei, Rondino, atropela, porque em Brasília está sendo discutido isso, e é muito importante ter esse depoimento para a gente subsidiar aqueles parlamentares que queiram ouvir determinada pessoa. Aconteceu 2 ou 3 oportunidades nesse ano, e o Rondino paralisava o que estava já preparado, atropelava, porque esse é o papel da Fundação, ela não pode estar dissociada do partido. Quando ela estiver desassociada, nós vamos estar no caminho errado. E ela não está. Perfeito, ministro. Quem tem a pergunta agora do senhor é o cientista político Rogério Schmidt. Rogério, sua vez. Olá, ministro. Você sempre tem falado aí que a reforma política já foi feita, né? Com a cláusula de barreira, agora com o fim das coligações, né? A minha pergunta, então, está nessa área, né? A cláusula de barreira
em 2018 foi de 1,5% dos votos válidos. Em 2022, ela vai subir para 2% dos votos válidos. Eu fiz uma conta de padaria aqui. Os partidos que não atingiram a cláusula de barreira em 2018 e que provavelmente também não atingirão em 2022, eles elegeram cerca aí de 500 prefeitos agora nessa eleição. A minha pergunta é dupla, né? Esses prefeitos têm incentivos em permanecer nos partidos pelos quais eles foram eleitos? E se o PSD tem alguma estratégia aí de talvez tentar filiar, né, esses novos prefeitos, já pensando aí na eleição municipal daqui a 4 anos? É muito boa pergunta, Rogério. Primeiro, para dizer a você que essa nossa vivência, e aqui nessa nossa discussão tem eu e o Vilmar, que já tivemos mandato na Câmara dos Deputados, nos mostra que não são os bons projetos que conduzem o país ao lugar que a gente quer. Bons projetos, nós temos inúmeros no Brasil por ano. O que nos conduz ao caminho que queremos é a correta discussão dos bons projetos no colégio de lideranças, para que, ao longo da discussão, os projetos não sejam descaracterizados por emendas demagógicas, populistas, e, com isso, o projeto que poderia ser bom para o país em determinado tema passa a deixar determinado tema pior do que estava antes da apresentação do projeto. Então, se discutirmos a coligação, a reforma política nos próximos 2 anos, vai se tentar de tudo para que volte a coligação proporcional, para que acabe a cláusula de empenho, para que seja relaxada a fiscalização do fundo eleitoral, e tudo isso que nós estamos vendo são avanços. Então, com muito cuidado, muito possivelmente a única emenda que será discutida, mas depois de termos certeza que será a única, que há acordo muito grande, muito sólido entre os partidos que representem aí 80% do Senado e da Câmara, será a eliminação da possibilidade de eleição de deputados nas legendas que não fizeram o quociente. Essa é a razão de eu dizer que a melhor reforma é não fazer nada. Porém, quando concluirmos esse processo, porque eu acredito, Rogério, que em 2022, aproximadamente 14 partidos, de 10 a 14 vão atingir a cláusula de desempenho. Porque a grande barreira é a proibição da coligação proporcional. 14 vão atingir, depois os outros partidos que não atingiram vão ser incorporados àqueles que atingiram, um outro vai se fundir. Eu acredito que nós vamos chegar a mais ou menos 18 partidos em 2023, depois dos primeiros meses, né, de fusões, incorporações, em condições de ter presença no Parlamento, no Congresso, e de, nas eleições municipais 2024, participarem da distribuição do fundo eleitoral e do tempo de televisão, o que será um enorme avanço. Vamos lembrar que há 4 anos atrás nós tínhamos 39 partidos. Isso vai nos permitir, de eleição em eleição, ir reduzindo, e vamos chegar em 2030 com aproximadamente de 5 a 9 partidos, que desde já ninguém está entrando, nenhum líder importante, numa agremiação que ele entenda que vai ser fraca no futuro. Então, essa é a razão de eu estar dizendo, fazendo essa menção à reforma política. A cláusula de desempenho ela é muito positiva, e principalmente a proibição de coligação proporcional. Não sei se eu atendi aquilo que você queria saber ou me perdi um pouco. Rogério, está satisfeito? Especificamente sobre esses cerca de 500 prefeitos aí que foram eleitos agora por partidos. Já estão procurando legendas grandes. Nós mesmos no PSD, nós fizemos um levantamento em quase todos os estados, nas visitas que os parlamentares têm feito em Brasília, eu anoto, nós já estamos com aproximadamente 150 prefeitos que até abril, maio vão estar filiados ao PSD. Em especial nos melhores estados nossos. Paraná, aproximadamente 50, Minas Gerais, aproximadamente 30, Bahia, 25. Então, de 150 a 200
que virão para o PSD e os outros. Nenhum prefeito vai ficar em legenda onde ele não tem um forte respaldo junto ao Congresso com as emendas, junto ao governo federal, ou junto ao governo dos seus estados. Já começou a diminuição do número de partidos. A lei, a reforma política, Rogério, você que é um excelente analista político, a reforma política já está acontecendo. Essa é a razão de eu falar, não vamos mexer, porque está no rumo certo. Ministro, quem faz a pergunta agora é a nossa senadora suplente e dirigente do PSD Mulher, Ivani Bosco. Ivani, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. É um orgulho grande para mim pertencer ao espaço democrático. O PSD teve a preocupação de capacitar com cursos e palestras as suas candidatas a prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras. Inclusive, proporcionou um ciclo de palestras pós-eleição, visando já as eleições de 2022. O que mais poderia ser feito para aumentar o número de eleitas no próximo pleito? E o que, na sua opinião, ministro, conseguiria entusiasmar mais mulheres para compor a militância dentro do partido, para assim nós termos mais mulheres disputando eleições? Olha, Ivani, eu também, em relação às mulheres, eu acho que nós estamos no rumo certo. Foi muito difícil o início. Não existiam mulheres que se dispunham a participar da vida pública, da vida partidária. Se você comparar 2020 com 2016, nós tivemos um número maior de mulheres eleitas, seja para vereadora, seja para prefeita. Aí as pessoas dizem, mas é muito tímido, está muito lento. Sim, mas é porque é a nossa realidade. Mas a lei, eu reputo ela considerada de muita importância. É difícil gastar os recursos, porque como são recursos públicos, a fiscalização é muito rigorosa, mas isso nos obriga, não é, a pensar como fazer, a pensar como chegar às mulheres. Eu tenho certeza que a legislação, que eu mesmo questionei no começo, porque o prazo de implantação, a transição foi muito curta, mas o próprio Congresso acabou fazendo a aprovação de algumas medidas que atenuaram, né, as multas, não é? Foram anistiados alguns equívocos, algumas ausências corretamente, e agora a impressão que eu tenho é que os partidos já estão convivendo melhor com essa legislação. Eu ainda ficaria com essa mesma legislação algumas eleições, porque mudar agora, podemos ter que conviver com um novo processo de aprendizado, e o próprio PSD, você está dizendo, nós conseguimos já com mais naturalidade levar capacitação, estamos conseguindo levar mensagens propostas às eleitas, estamos criando a cultura das mulheres em todo o Brasil de estar convivendo com vocês, esse trabalho extraordinário que você, Adriana, sob o comando da Alda Marco Antônio, fazem em todo o Brasil. Eu estou muito tranquilo e acho que a legislação, seja em relação às mulheres, seja em relação aos negros, ela está correta. Em relação aos negros, o que foi equivocado foi a aplicação da legislação para essa eleição, diferentemente do que foi aprovado no TSE. Mas eu acho que isso será discutido pelo Congresso Nacional e é muito possível que seja revista essa legislação com a sua implantação ainda em 2020. Mas é correta, até porque, em relação aos negros, ela não exige a presença dos negros, ela dá aos negros o direito do percentual da sua participação em relação aos recursos públicos, em relação à televisão e ao rádio. Eu acho correto isso, mas ela não exige, até porque o Brasil é muito amplo e tem estados que têm a presença pequena de negros, os estados do Sul, principalmente. Outros, uma presença muito grande, onde o inverso vai ser necessário, não é? Então, é algo que eu acho que nós vamos cada vez conviver melhor com essa legislação, seja em relação às mulheres, o objetivo, o tema aí da sua pergunta, mas também em relação aos negros. Obrigada. Quem faz a pergunta agora é o sociólogo Túlio Cano. Túlio, sua vez. Ministro, acho que são raríssimos hoje em dia os concursos, né? Para qualquer cargo, não se exija pelo menos aí
ensino médio completo, né? No entanto, né, eu estava dando uma olhada nas estatísticas do TSE agora, da formação educacional dos candidatos em geral, né, a vereador e a prefeito. Então, 4,5% deles disseram ao TSE que sabiam apenas ler e escrever. Uns 12% tinham aí o ensino fundamental incompleto, enfim. Se a gente somar todas essas categorias de menor escolaridade, quer dizer, um terço quase dos candidatos do país não tinham sequer, então, o ensino médio completo. É lógico que não há uma relação aí imediata entre as coisas, né? Não necessariamente o maior nível de instrução gera um representante mais qualificado, né? Em todo caso, me pergunto se aumentar a exigência, né, de patamar de escolaridade dos candidatos não seria uma forma, talvez, de melhorar a qualidade da representação política no Brasil. Até foi uma provocação fazer essa pergunta depois da Evani, mas a gente fala muito em cota de mulheres, de negros, legítimas, obviamente. Não seria o caso também de fazer eu não diria uma cota, mas algum incentivo para candidatos, por exemplo, com um curso superior completo, né? Pelo menos para concorrer aí a cargos importantes no Legislativo e do Executivo. Obrigado. Olha, Túlio, é um tema importante que se aborda, mas eu entendo que não. O Delfim Neto, eu me recordo, era mais de 20 anos atrás, um dia estava almoçando, eu, ele e o Afif, e ele mostrava o porquê da frase que tinha tido naquela semana, nas semanas anteriores, uma repercussão muito grande em quase todos os jornais, algum comentário que o Ulisses Guimarães fez negativo em relação ao Congresso, e o Delfim dizia que o Congresso era bom, porque o parlamento, seja ele municipal, seja ele estadual, seja o nacional, ele sempre espelha a sociedade. Ele tem lá todos os seus representantes. E ele dizia, tem os malandros, tem os sérios, tem os médicos, aqueles que preocupam com a saúde, com a educação. Eu entendo que a resposta para a sua preocupação, não é nenhuma pergunta, a sua preocupação, é o investimento em educação, que é a saída do país. É investir em educação que nós vamos qualificar melhor toda a sociedade brasileira e com isso vem junto os eleitores. É a educação que nos vai permitir a ter melhores candidatos, mais bem preparados, melhores parlamentares, melhores chefes do Poder Executivo. Não tem outro caminho. É difícil você formar castas, não é? Inclusive, no Congresso está sendo definido agora espaço para mulheres. Não vão acabar com essa legislação e reservar 1/3 das vagas para mulher. Eu discordo. Eu me curvo a maioria, mas aí nós vamos ter a Câmara das Mulheres e a Câmara dos Homens. Acho que vai acabar acontecendo isso. Eu acho que você tem que dar oportunidade para as mulheres. Com essa legislação, nós estamos dando oportunidades, dando recursos, elas estão acreditando mais na sua participação, que não serão discriminadas. Quando se apresentam, elas têm legenda garantida, têm tempo de televisão garantido, têm recurso garantido. Basta isso. E em relação à formação dos candidatos, eu acho que elitizar nossas representações talvez não seja o melhor caminho. O melhor caminho é, efetivamente, investir em educação. E nós não temos essa consciência ainda. Desde essa semana, o risco que corremos de perder recursos expressivos para o Fundeb, não é? Porque o Fundeb é um dos pilares mais importantes hoje da educação brasileira, direcionando recursos para o ensino público. Eu entendo que as fundações, entidades sem fins lucrativos, muitas instituições religiosas contribuem muito com o ensino, mas recursos públicos é para ensino público. E é com o fortalecimento do ensino público, com a sua valorização, que nós vamos melhorar o Brasil. E melhorando o Brasil, vamos melhorar a qualidade dos nossos candidatos. Obrigado, ministro. A próxima questão vem de mais um dos nossos consultores do Espaço Democrático, o economista Luiz Alberto Machado. Machado, por favor. Ministro, é com muita alegria que eu estou participando do nosso
PSD, desde do seu surgimento, viu o nosso desempenho aí nas últimas eleições. Mas eu queria mudar um pouco o enfoque para uma questão mais nacional. Em recente participação no Canal Livre, você afirmou que acha necessária a retomada da agenda das reformas estruturais, sobretudo a tributária e a administrativa, além do destravamento do processo de privatizações, para que o Brasil volte a crescer a partir de 2021. Você acha que o governo Bolsonaro tem condições de viabilizar politicamente tais projetos? Machado, uma alegria estar aqui com você. Eu vendo o Machado Batista, eu lembro-me da primeira fundação, o primeiro partido que me filiei, que é o Partido Liberal, lá em 1987, com a FIF, na Fundação Espaço Liberal, onde tínhamos um grupo muito sério, coordenado pelo Natanael, e que fazia um trabalho exemplar e que, aliás, é referência para que todos nós pudéssemos chegar aqui na Fundação Espaço Democrático, com aquelas linhas que a gente já pedia naquela época. Eu acredito, Machado, que efetivamente as reformas são fundamentais. Eu acredito que elas vão acontecer, porque tudo leva a crer que a direção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal agora serão mais sintonizadas com a necessidade de aprovação dessas reformas. Infelizmente, a Câmara dos Deputados ela não conduziu nenhuma reforma. Com isso, nenhuma reforma ou proposta de reforma chegou ao Senado Federal. A reforma tributária e a reforma administrativa eu considero as mais importantes. Isso já faz mais de 20 anos e elas não acontecem. Aconteceu a da Previdência, foi um avanço. A trabalhista foi um avanço. E agora, acontecendo a eleição de um presidente da Câmara, um presidente do Senado, sintonizado com a aprovação dessas reformas, tendo o governo a maioria para essa aprovação, e eu acho que tem, nós vamos mudar bastante o humor do capital, do investidor, em relação à nossa economia, proporcionando, seja internamente, seja vindo de outros países, importantes investimentos para que a gente possa retomar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Perfeito. A próxima questão agora vem do cientista político Rubens Figueiredo. Rubens, por favor. Boa tarde, ministro. Boa tarde, colegas. Ministro, existe um robusto consenso entre os formadores de opinião e parcela ponderável da sociedade que as reformas são muito importantes e fundamentais aí para o crescimento do país. Nós tivemos a mini-reforma política, tivemos a reforma trabalhista, tivemos a reforma da Previdência. O que acontece nesses momentos que as reformas vão para frente? Por que isso não acontece agora? São os interesses corporativos que brecam, por exemplo, a reforma administrativa? Não, Rubens. O que prevaleceu mesmo foi o embate político. E isso foi muito ruim para o país. Porque no Brasil existe uma tradição de que, mesmo quem perde as eleições, dá ao vencedor a oportunidade, no início do mandato, de apresentar, debater e, quem sabe, aprovar as reformas que foram propostas em campanha. E nesses 2 anos, 2 primeiros anos do atual mandatário, o presidente Bolsonaro, a Câmara se recusou a debater, não é? Jogando para lá, jogando para cá, e isso foi muito ruim para o país, não é? Muito ruim. O que foram aprovados foram as medidas emergenciais, que qualquer que fosse o Congresso, em qualquer país do mundo, aprovaria, como aconteceu em todos os países do mundo, e aqui no Brasil não foi diferente. Mas é emergencial, com a pandemia batendo na porta de todos, e isso era inevitável. Mas as reformas econômicas, as reformas necessárias, destacando-se aí a administrativa e a tributária, infelizmente, o debate ficou só no campo das vaidades, havendo de parte do Congresso, de parte de todos os agentes envolvidos, das corporações, uma negativa ao entendimento, e com isso não houve nenhum trabalho com profunda seriedade dentro da Câmara dos Deputados que pudesse levar adiante essa discussão. Foi lamentável, eu espero que a gente agora possa recuperar o tempo perdido. Muito bem.
Na sequência do nosso diálogo, teremos agora a participação do economista e professor Roberto Macedo. Roberto, por favor. Ministro, é um prazer estar aqui para falar com o senhor e aí ouvir também os nossos colegas aí da Fundação Espaço Democrático. Meu tema é o seguinte, nesse livro aí que a Fundação publicou, a Fundação do PSD, Brasil nos anos 2020, Desafios e Possibilidade, no capítulo que eu escrevi, eu procurei mostrar que a situação da economia é muito pior ainda do que pintam eles, né? O pessoal é muito focado aqui no curto prazo. Por exemplo, no momento se fala de uma recuperação em V, mas mesmo se ela vier, ainda não veio, porque a haste direita do V ainda não voltou, a ponta aí da haste esquerda, não resolve o problema, porque nós temos ainda uma coisa maior do que essa recessão. Nós estamos, desde 2015, numa coisa que é mais ampla, certo? Nunca se voltou ao produto de 2014, isso se chama de depressão. E, além disso, tem um problema de prazo mais longo, que é a estagnação da economia desde 1980. Não é que ela não tenha crescido, mas, sabidamente, ela cresceu abaixo do seu potencial, e essa é a definição do dicionário até de estagnação, certo? Quer dizer, ela não cresceu o que podia, e acho que todo mundo concorda que uma boa arrumação o Brasil poderia crescer muito mais. Agora, eu não vejo por parte aí da classe política também, da imprensa, uma preocupação com essa questão maior, certo? Ninguém fala nada disso, fica aí agora só vendo se vai ter recuperação em V. Se recuperar em V, vai voltar ao que era em 2019, certo? E isso está abaixo ainda do que era o valor do PIB em 2014, do qual ainda nós não recuperamos. Então, essa é uma situação que me deixa aí como economista angustiado. Eu não vejo a classe política aí se mobilizando efetivamente para resolver as questões econômicas. Como o senhor acha que isso poderia ser aliviado? Muito bem colocado, Roberto. Alegria estar aqui com você. Agradecer por sua permanente contribuição junto ao partido, através da Fundação Espaço Democrático. Mas essa sua reflexão, ela tem sinergia com a ponderação que eu fiz agora há pouco, no sentido de não ter acontecido por parte das direções das casas a oportunidade do debate. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, no fundo, não quis debater com seriedade esse debate. Ficou só no campo político, no campo das vaidades, reuniões laterais, troca de acusações pela imprensa, e a constituição de um grupo de trabalho oficial dentro do Congresso, para que fosse apreciado um projeto vindo do governo, e até porque, na minha percepção, medidas econômicas sempre é importante que venham do governo, porque é o governo que foi eleito para fazer a gestão de políticas públicas, e aí cabe ao Congresso aperfeiçoar ou mudar completamente o projeto. Ficou naquele campo das vaidades, não, queremos o projeto de fulano, de beltrano, de ciclano, e nos perdemos no campo das vaidades. A direção da Câmara dos Deputados, a direção do Senado acabaram não proporcionando esse debate, e está aqui a sua frustração e a de todos nós brasileiros, porque essas reformas são fundamentais. Então, a resposta é a falta de vontade política do comando do Congresso, da Câmara dos Deputados, em discutir com profundidade a questão. Porque essa banalidade de dizer que prefiro o projeto de A, de B, de C, nós que eu e o Gilmar já tivemos lá dentro, sabe que isso é bobagem, porque qualquer que seja o projeto, ele pode ser aperfeiçoado, mudado por completo no debate dentro das casas. Na hora que usaram como desculpa a questão que eu não quero o projeto do governo, eu quero o projeto fulano, é porque não queriam discutir. O certo era ter aceito o projeto do governo e aí discutiria-se o projeto do governo com a sua tramitação e aprovação de reformas. No fundo, houve falta de vontade da direção das casas em não promover a tramitação oficial das propostas. Obrigado. Ministro, eu gostaria de ouvir agora uma pergunta lá do nosso companheiro coordenador do PSD Movimentos e dirigente sindical importante da UGT, Ricardo Patá. Patá, sua vez. Obrigado, Rodine. É um prazer estar com todos, com esse grupo qualificado e com o nosso querido ministro.
com bastante objetividade. Nós estamos vivendo um cenário de desemprego, a questão da saúde, a pandemia, e juntamente nós temos a quarta revolução industrial, já sinalizando uma série de mudanças na relação capital e trabalho, o e-commerce, aplicativos e outras questões, o home office, entre outros. E está por vir também o 5G. Como você tem um conhecimento muito grande desse tema, como será 2021, o futuro do emprego e a questão da tecnologia, não só no emprego com 5G? Olha, Patá, eu sempre me recordo de uma viagem que eu fiz com o Alfredo, à Espanha. Acho que o Vilmar Rocha estava junto até, se eu não me engano. E nós estávamos indo numa estrada para um almoço no Santander. E daí nós achamos estranho, porque era uma sexta-feira de manhã, final da manhã, e uma fila monstruosa de carros, um trânsito indo para determinada cidade. E perguntamos para a pessoa que nos acompanhava, o que é aquilo? É 11 da manhã. Aí o cidadão falou, não, aqui não se trabalha mais nas sextas-feiras, para que todos possam ter o seu emprego. Na rediscussão da jornada de trabalho. Eu acredito, Patá, e falo, você conhece muito melhor que eu relações trabalhistas, mas é evidente que as pessoas, num futuro próximo, por conta da tecnologia, dos avanços, vão trabalhar menos. Então, vai ter uma rediscussão do processo, até porque trabalhar é importante para a saúde, não é? E vão trabalhar menos, portanto, vão ter mais tempo para cuidar da sua saúde, vão ter mais tempo para lazer, ter mais tempo para formar sua família, seus filhos, para ter as suas relações pessoais. Eu sou muito otimista em relação ao mundo daqui para frente, por conta dos avanços da tecnologia. E o 5G, eu visitei, como ministro da Ciência e Tecnologia, Comunicações, diversas experiências da implantação do 5G no mundo, em diversos países. E é algo fabuloso. Nós sempre achamos que chegamos no limite, mas o 5G é algo extraordinário, é a internet comandando as coisas, da onde nós estivermos, a gente comandando a geladeira de casa, a gente comandando o nosso carro, a gente comandando operações rotineiras dentro da casa, da família. E o Brasil está um pouco atrasado, menos do que os outros avanços que tiveram no mundo no campo da tecnologia. Quando chegou o telefone celular no Brasil, ele já tinha chegado nos Estados Unidos, na Europa, 10, 15 anos antes. Não é? Quando chegou o 3G, a diferença foi 5, 6 anos. Não é? E agora, no mundo da internet das coisas, no mundo do 5G, a diferença será um pouco menor se nós não patinarmos muito nos próximos meses. Mas será realmente uma mudança radical nas relações trabalhistas. Nós temos que nos preparar para trabalhar menos e para saber ocupar o tempo que vamos deixar de trabalhar com melhoria na qualidade de vida, que é os cuidados da saúde, com a família, com o lazer. Ministro, a próxima pergunta é do Dr. Antônio Batista, colaborador do Espaço Democrático. Batista, por favor. Não. Ministro Kassab, em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz da sua lembrança do nosso tempo, eu, Machado, lá com Natanael e a FIFA e tudo mais. Foram tempos muito bons, né, e que vale a pena recordar, né? Eu vou voltar um pouquinho novamente ao tema educação, que já foi tocado, que foi um assunto que teve um tratamento bastante forte durante a sua gestão como prefeito, incluindo até pré-escola e tudo mais. Houve uma atuação intensa sua durante essa gestão. Mas quando nós falamos no Brasil, de um modo geral, em investir mais em educação, geralmente as pessoas pensam em investir exclusivamente pelo ângulo dos recursos financeiros, mais dinheiro para a educação. E, obviamente, um dos nossos problemas nessa área não talvez nem seja o mais importante, recursos financeiros, seja a qualidade, o modelo, o perfil de prioridades estabelecido no campo da educação. Como é uma área
dominada, que você domina bastante, inclusive com uma atuação não só no setor público, no terceiro setor e tudo mais, eu queria ouvi-lo a respeito das principais medidas que vê e que nós poderíamos colaborar em termos de desenvolvimento de uma melhor qualidade de educação no Brasil, consequentemente colhendo melhores resultados. Bom, primeiro, é sempre bom lembrar o passado, né, Batista? Os bons tempos do passado e do presente também. Você sabe que no campo da educação eu sempre tive, graças a meus pais, meu pai um educador, minha mãe professora, uma afinidade muito grande com o tema. E hoje, depois de passar por diversas experiências na vida pública, no âmbito municipal, estadual, federal, eu não tenho nenhuma dúvida em relação à importância do investimento no ensino fundamental com qualidade. Eu tenho plena convicção de que nós temos que ter todos os esforços em todos os níveis para que melhore as condições de acesso das pessoas ao bom ensino fundamental. Desde a sua entrada, porque é parte integrante nas creches, com boas creches, com bons convênios, com bons equipamentos públicos ou privados em convênio, até a qualificação do ensino fundamental. É isso que nos irá preparar para o futuro. E nós vamos conseguir isso na medida em que tivermos uma fiscalização muito rigorosa dos recursos, porque nem todos os municípios sabem administrar, por falta de formação, não é nem má fé. Má fé é raras exceções, o que é falta de formação. Sabem administrar esse volume grande de recursos que são disponibilizados para o ensino fundamental e também na qualificação de recursos humanos. Paga-se muito mal os recursos humanos. O Brasil se acostumou a conviver com as críticas de que nós temos que acabar com o servidor, que nós temos que diminuir o custeio. Em relação à educação, não é isso. Nós temos que melhorar a eficiência, nós temos que pagar melhor os servidores. Eu me recordo das histórias dos nossos pais, avós, onde os melhores ensinos, as melhores instituições de ensino eram públicas. Eu não quero aqui dizer que não devemos ter bom ensino privado, não é, mas a pública tem que ser de qualidade. É no ensino público de qualidade que nós vamos melhorar o país. E não vejo isso espalhado por todo o Brasil. Precisa haver muito rigor nessa fiscalização, no estabelecimento de políticas públicas, no ensino fundamental. Nós só vamos melhorar a qualidade de vida dos brasileiros na medida que nós tivermos investimento correto em educação. Eu até acredito, Batista, que nós estejamos no rumo certo, mas os resultados têm aparecido lentamente, porque a fiscalização da eficiência na utilização dos recursos públicos, ela deixa muito a desejar. A fiscalização no que diz respeito ao bom uso do recurso público no campo da moralidade, ela até que tem sido bastante eficiente com punições exemplares àqueles que fazem mau uso desse recurso. Mas tem que ser tão eficiente quanto a fiscalização na eficiência, para privilegiar a meritocracia, para dar bons salários, para captar bons quadros, para que tenhamos bons recursos humanos à disposição do ensino público. Na sequência, a pergunta é do professor de Relações Internacionais da FAAP, Hélio Michelini. Hélio, sua vez. Boa tarde a todos. Ministro, uma grande satisfação estar aqui, poder colaborar com a Fundação. Pelo adiantado aí das entrevistas, eu pude lhe ouvir anteriormente e corrobora a minha admiração. Eu gostaria de destacar que o senhor falou bastante aí também da evidência de eleitores que buscam a moderação nos tempos nas últimas eleições. A minha pergunta, voltada para a área internacional, atua nessa linha. Ou seja, eu gostaria de saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz de uma política externa brasileira na atualidade, em que nós temos aí um suposto abandono da perspectiva mais voltada para o neutralismo na condução dos interesses do Brasil em seara internacional. Olha, Hélio, alegria tê-lo aqui conosco. Eu estou muito à vontade
para fazer considerações em relação a essa área. Até porque, em relação ao atual governo, eu tenho elogiado muito a atuação de alguns ministros. O próprio ministro Paulo Guedes, a ministra Tereza, o ministro Tarcísio, que são bons ministros, que correspondem à expectativa que tem o Brasil em relação às suas áreas. Em relação à área internacional, eu tenho uma divergência profunda quanto à condução da nossa política externa. Eu acho que ela está sendo mal conduzida, falo isso de uma maneira respeitosa, porque respeito as autoridades, respeito o ministro, mas eu acho que está totalmente na contramão daquilo que seria uma correta condução dessa política. As nossas relações com os Estados Unidos, as nossas relações com a China, com a Europa, com a Argentina, o fato do governo ignorar as relações comerciais do Brasil como ponto importante na avaliação da definição de relações bilaterais, tudo isso tem contribuído para que eu fique bastante preocupado com essa ação do governo federal. Acredito que precisa o mais rápido possível haver um freio de arrumação, é um momento de avaliar os nossos erros, que são muito profundos nessa área. Se não houver uma mudança rápida do atual governo do presidente Bolsonaro na nossa política externa, nós vamos pagar muito caro por isso. E, inclusive, em relação ao meio ambiente, que meio ambiente hoje é uma parte importante da nossa política de relações exteriores, porque qualquer país que queira investir em qualquer país tem levado em consideração as políticas públicas de investimento em meio ambiente. A Ivani Bosco tem mais uma pergunta, ministro. Ministro, anteriormente, na sua primeira fala, você já respondeu parte da pergunta que eu ia fazer, que era sobre o partido ter candidatura própria para presidente. Então, eu vou me restringir ao final da pergunta. Quais são os prováveis candidatos do partido a presidente? Na verdade, é muito difícil falar em prováveis candidatos, porque é um direito de qualquer um no partido com a dimensão do PSD se apresentar no momento adequado ou um pouco antes e colocar o seu nome à disposição. Então, eu tenho falado muito no plano pessoal e em um determinado momento na conversa com os deputados federais, eu sugeri que eles colocassem 2 nomes da bancada para que eu citasse, do ponto de vista pessoal, como pessoas que poderiam ser avaliadas como pré-candidatos à presidência da República. E, numa discussão com a bancada, foi encaminhado o nome de 2 deputados muito qualificados e muito experientes, o deputado André de Paula e o deputado Fábio Tradi. Depois, em outro momento, eu tive a mesma conduta com a nossa bancada de senadores, aonde surgiu o nome do senador Otto Alencar, qualificadíssimo, com muita experiência, e o nome um dos principais fundadores do partido, o Otto, e o nome do senador Antônio Anastasia, também dispensando o Anastasia de apresentação por tudo que ele tem feito ao longo da sua vida pública. E o governador Ratinho, que eu tenho sempre dito que o Ratinho será um dia, ou terá grande chance de ser presidente da República. Muito jovem, já ocupou diversos cargos públicos, é governador de um estado muito importante, o Paraná, portanto, credenciado, habilitado a ser candidato a presidente da República. Então, esses são os nomes assim, principais que têm sido lembrados por uma discussão que a gente vai fazer com muito cuidado, que eu sempre tenho dito. Nós não falamos e não fazemos nenhuma menção a nenhum nome para negociar, não é isso. Nós estamos lembrando que a gente tem bons quadros e vamos nos esforçar para que a gente possa ter um candidato. Mas nós vamos ter um candidato se houver a prioridade. Nós temos projetos dos estados muito importantes. Nós temos 12 estados onde o PSD é o principal partido no estado. Portanto, não dá para a gente ficar discutindo política nacional do PSD sem conversar, isso eu faço permanentemente, vocês sabem, com todas as nossas lideranças estaduais, para haver um casamento, para haver uma convergência de opiniões. Então, esses 5 nomes têm sido citados, como serão, no momento certo, também avaliados, comparando com essas candidaturas próprias, eventuais coligações. Mas
no que tiver a nosso alcance. Se pudermos ter uma candidatura própria, nós entendemos que é o melhor caminho. E agora quem participa desse diálogo é o coordenador de Relações Institucionais do Espaço Democrático, o professor Vilmar Rocha. Vilmar, por favor. Eu não tenho uma pergunta, eu queria destacar duas coisas que foi dito que você disse aqui no início, do ponto de vista político, que me parecem relevantes, importante destacar. A primeira é da questão do número de votos no primeiro turno. Eu concordo plenamente, e não estou fazendo retórica, porque aqui em Goiás, na última eleição, nós adotamos essa estratégia de lançar candidatos nas médias e grandes cidades para divulgar o partido, o número do partido, e para formar bases para eleições proporcionais de deputado estadual e federal. Qual foi o resultado? Nós fomos o terceiro partido em número de votos mais votado no primeiro turno aqui em Goiás, e inclusive com a candidatura em Goiânia. Então, eu acho que você está correto, é uma estratégia correta. Nessas cidades, nós lançamos alguns nomes, nós sabíamos que tinham pouca chance de vitória, mas eles divulgaram o nome do partido, o número do partido, formaram equipes e estão preparados para disputar a eleição majoritária. A segunda e última observação que quero fazer, pelo que você disse, é quanto à questão das candidaturas próprias. Eu estou passando por uma segunda experiência, de participar da formação de partidos no Brasil. Eu fui o fundador da Frente Liberal, do PFL Nacional, fui dirigente partidário a nível nacional, aqui no Estado, e estou repetindo essa experiência agora no PSD. E estou muito confortável. E qual que é a posição? Partido tem que ter candidaturas próprias na eleição majoritária. É claro que ninguém vai entrar em aventuras, ninguém vai fazer coisas irresponsáveis política eleitoralmente, mas tem que fazer o esforço de ter candidatura própria. É recorrente aquela história, time que não joga, não tem torcida, mas isso é verdade. Ainda mais agora que nós temos eleições em 2 turnos. A eleição do primeiro turno é para o partido marcar a presença e faz uma composição, se for o caso, no segundo turno. Então, e vou dizer mais, não é retórica. Nós estamos fazendo isso na eleição de 2016 em Goiânia. Era muito difícil a gente lançar candidato próprio em 2016. E eu bati o pé, enfrentei o governador na época, que era meu amigo, era secretário. Lançamos uma candidatura própria, ela teve 10% dos votos, divulgou o nome do partido. Na eleição seguinte, ele foi eleito muito bem deputado federal. Então, eu acredito que a candidatura própria na eleição majoritária é um ponto importante para a consolidação e o crescimento de um partido político. É evidente que é muito importante mesmo a candidatura própria. Eu até defendo que nos próximos anos a gente possa aperfeiçoar a legislação quando melhorarmos um pouco a reforma política e proibir também a coligação nas eleições majoritárias. Eu entendo que não faz nenhum sentido um partido existir para apoiar a candidatura de outro partido. Isso é uma excrescência, é uma jabuticaba na política partidária brasileira. Mas, como ainda é uma realidade, e eleição é uma disputa, é evidente que temos que ficar atentos, porque de nada adianta termos candidatos se eles não forem competitivos. E não definimos logo os projetos, senão o que nos interessa muito, que são as candidaturas a deputado federal e estadual, por insegurança, podem nos deixar. Mas, de qualquer maneira, eu concordo com você e vou, como disse agora há pouco, além. Eu acho que em breve a gente deve proibir a coligação às majoritárias. E acredito que o Congresso já está sensibilizando em relação a essa questão e vai caminhar no momento certo para essa proibição. O sociólogo Túlio Kahn, na sequência, traz uma outra questão para a sua apreciação, ministro. Ministro, nós temos um presidente da República oriundo
da bancada de segurança no Congresso, pelo menos de uma certa visão de segurança. No entanto, uma das primeiras medidas foi, quando assumiu, foi extinguir o Ministério da Segurança Pública, né, por conta de um acordo com então, o ministro Moro. E é um governo que, a última contagem, acho que foram 20 decretos e medidas provisórias com relação especificamente à arma de fogo, né, a última aí algumas semanas, tirando o imposto de 20% de importação das armas importadas, enfim. Então, gostaria de saber uma avaliação do senhor sobre a política de segurança do governo federal, em especial com relação às armas de fogo. Eu defendo a recriação do Ministério da Segurança. Acho um tema de muita relevância e esse tema precisa ter uma política vinculada e exclusiva. Eu fiz isso na prefeitura, fiz isso nos ministérios. Quando tinha um tema relevante, eu fazia com que o tema estivesse debaixo de uma secretaria permanente, porque o órgão permanente, no caso do Ministério, dá a visibilidade e o prestígio que o tema merece, porque se segurança não tiver um ministério, não terá a legitimidade, não terá o prestígio que precisam os seus responsáveis, aqueles que conduzem a política de segurança. Em relação a armamento, eu sou mais cuidadoso, eu divirjo do governo em relação à permissividade na utilização de armas. Eu acho que isso não contribui para que a gente tenha mais segurança no país. O que contribui para que a gente tenha mais segurança são políticas públicas efetivas, investimento em educação e boas polícias, não é? Mas educação é o carro-chefe e, dessa maneira, eu me posiciono sobre o tema. Obrigado, ministro. Vamos a mais uma questão. Rubens Figueiredo, sua vez. Ministro ou presidente, na eleição de 2022, muito provavelmente a direita estará contemplada com a candidatura do presidente da República. A esquerda deve se dividir entre Ciro Gomes, Boulos, candidato do PT, ou uma aliança qualquer. E o centro, que foi o grande vencedor nessas eleições, provavelmente vai lançar um ou mais candidatos. O senhor acha possível que todos os partidos do centro caminhem na direção de um candidato só, ou vai haver uma pulverização que dificultará eleitoralmente? Bom, primeiro, Rubens, é importante nós entendermos o cenário partidário. Eu entendo no Brasil hoje que a direita está ocupada pelo presidente Bolsonaro. Não sei qual será esse partido, mas a direita já tem o seu espaço. Fala-se em Patriotas, fala em PSL, fala-se em PTB, ou fala-se até no PT. Esse partido será a direita no Brasil, que não tem sido majoritária nas últimas décadas do Brasil. O Bolsonaro comete um grande equívoco quando ele acha que a direita ganhou. O Bolsonaro é um político de direita, ele foi para o segundo turno contra o PT, o antipetismo era muito forte, e o antipetismo votaria em qualquer candidato que estivesse contra o PT. E era o Bolsonaro, portanto, ele ganhou as eleições. Se o Bolsonaro for candidato a presidente da República, ele parece que será, e não vier para o centro, ele perderá as eleições. Na esquerda, nós temos dois partidos, o PT, que acabou sobrevivendo, e o PSOL. Eu acredito que o PT terá candidatura, e o PSOL, com essa votação do Guilherme Boulos, não tem como não ter candidatura. Senão ele vai perder a oportunidade de não ser um apêndice, um satélite do PT. Então, aí nós já temos o campo da esquerda e o campo da direita. Na centro-esquerda, na minha percepção, que são dois partidos, o PDT e o PSB, eu acho que eles têm tudo para caminhar juntos pelo trabalho em conjunto que fizeram nessas eleições municipais com a candidatura do Ciro Gomes. Na centro-direita, nós temos o PL, que se afirma como centro-direita, o PP,
que também se apresenta como centro-direita, e o Republicanos. Eu entendo que esses 3 partidos hoje têm a tendência maior, quase consolidada, de caminhar com o Bolsonaro. No centro, nós temos o MDB, o PSDB, o DEM e o PSD. Esse é o cenário da política partidária brasileira. Eu acho que se o Bolsonaro for para o PP, nós vamos ficar com 2 na centro-direita, o PRB, o Republicanos e o PL, e o PP na direita. Se o Bolsonaro for para outro, continuamos com 3 na centro-direita e 1 na direita. Os outros partidos, eu vejo já, com o acompanhamento que faço, com informações, que todos eles estão rapidamente perdendo substância e cada vez mais lideranças que tenham prestígio, queiram entrar na vida pública, seja para disputar a eleição, seja para fazer política partidária, tem uma tendência a não entrar em PV, PTB, Podemos, Novo, são PSC. Então, fazendo esse corte, você percebe que a incógnita são esses 4 partidos de centro, que é o PSD, o DEM, o MDB e o PSDB. Não é fácil caminharem juntos. Pode até caminhar, não é? Mas são partidos que vão tentar ter candidatura própria para ter um protagonismo no centro da política brasileira, e é correto que pensem assim, isso acontece com o PSD, e, no limite, poderão estar juntos, ou um desses 4, ou cada um, se associando a algum candidato de centro-direita ou de centro-esquerda, não é? Podendo, não descarto, se tiver uma virada, o governo Bolsonaro começar a fazer uma extraordinária gestão, todos até terem gestos de simpatia com o governo, com o atual governo, mas no centro eu não vejo hoje nenhuma conversa profunda que permita, apesar de alguns insinuarem ou trabalharem para isso, mas eu não vejo algo assim muito provável, não. Foi uma frustração, foi uma ducha de água fria o centro caminhar com um único candidato em 2018, com a candidatura do Geraldo Alckmin. Acabou ficando algo muito neutro, sabe? E eu acredito que o caminho do PSD é esse, é definir logo candidaturas próprias para quem tiver, para sair nas ruas, para começar a ir atrás de mobilizações, para posicionar sobre os temas, porque senão vira uma grande gelatina e todos se perdem. Eu tenho preocupação não, eu tenho a impressão de que, como em qualquer país do mundo, juntar forças de centro é muito difícil. O que eu acho é que nós vamos caminhar nos próximos anos, nos próximos 5, 6 anos, para reduzir esse número de 4 para 1 ou 2 partidos no centro. No máximo 2. E talvez 1. Espero que seja o PSD. Ok. Rogério Schmitt. Ministro, rapidinho, há alguns anos já que predomina em vários segmentos da população brasileira um forte sentimento de rejeição à política, aos partidos, né, aos políticos. A minha pergunta é, qual, na sua avaliação, o papel da Operação Lava Jato, do Ministério Público, do Poder Judiciário, enfim, dessas entidades de controle, né, sobre esse sentimento aí negativo na política? Houve algum exagero? Acho que a contribuição foi extraordinária. Ficou claro, ficou nítido o combate à corrupção. É algo que precisa ser perseguido com muita insistência permanentemente. E foi um ponto de referência, um ponto de inflexão na relação da coisa pública com a sociedade. Porque a sociedade percebeu que houve esse combate, porque efetivamente aconteceu esse combate. O importante é que nós possamos ter políticas públicas permanentes e sólidas que traduzam, que transmitam para a sociedade, para a opinião pública, a certeza que esse combate continua. É esse combate permanente, com punições, com regras claras, que, inclusive, nessas últimas eleições, permitiu o reencontro da política com a sociedade, porque nessas eleições nós tivemos uma predominância de votos direcionados àqueles candidatos
que fazem a política com P maiúsculo, com intensidade, e o voto no aventureiro, no novo, ele diminuiu sensivelmente. O doutor Antônio Batista tem mais uma questão, ministro. Kassab, na sua resposta anterior à minha questão sobre educação, a meu ver, de forma muito correta, você destacou a importância fundamental do ensino básico como projeto para um país que quer evoluir nesse campo. Eu vou pegar agora o outro extremo, no qual você tem uma grande experiência também, que é a parte que diz respeito à ciência, tecnologia e inovação, né? Uma área que também já atuou no governo, quer dizer, é outra ponta da questão, né? E que é fundamental para um país emergente, né? Senão ele não emerge, né? Então, eu gostaria de algum comentário seu a respeito do enfoque que deve ser dado a esses parâmetros do outro extremo da questão educacional, que é essa educação vinculada à inovação e à tecnologia, basicamente, que marcam hoje os países bem-sucedidos. Olha, Batista, essa tua provocação é importante, que me permite fazer para vocês a seguinte avaliação. Quando eu disse que a preocupação é com o ensino fundamental, e deve ser, porque o ensino fundamental é voltado para as crianças. Se nós, gestores, nós que estamos na vida pública, não nos preocuparmos em defendê-las, elas não podem, elas não têm maturidade, são crianças, são jovens. Então, a nossa atuação tem que ser muito forte, porque efetivamente somos responsáveis por políticas públicas voltadas para elas. Em relação à ciência, tecnologia, eu vou contar um caso recente. Vou contar dois, que tiveram a minha participação, para que vocês tenham como referência o que eu penso. Há uns 6 meses atrás, não, 6 meses não, um ano e 2 meses atrás, porque foi antes do final do ano passado, eu recebi a visita, um pedido do reitor da USP, para que eu recebesse ele, o reitor da Unesp e o reitor da Unicamp. E eu os recebi. E naquele momento eles me trouxeram dados, eu os recebi no domingo à noite em casa, eles nos trouxeram dados, assim, estarrecedores, mostrando o quanto absurdo tem sido a política pública de salários do Estado de São Paulo nas últimas décadas, onde o governador do Estado congela o seu salário, que é o teto para todo funcionalismo. Ao congelar o seu salário, professores universitários, cientistas, acabam indo ou para as universidades federais ou para as privadas, porque as federais têm como teto o salário do Supremo, que é o dobro do salário do governador, e que isso estava contribuindo quase que para gerar uma queda drástica na qualidade das nossas universidades, que são de excelência, são consideradas as melhores do mundo, não é? Em especial a USP e a Unicamp. E que eles estavam tendo dificuldades para encontrar uma solução política ou no judiciário. E fizeram um apelo que eu pudesse, como presidente nacional de um partido, assinar uma ADIM, provoquei a ADIM direto ao Supremo, provocando o Supremo para que pudesse se manifestar pela inconstitucionalidade dessa conduta dos governadores de São Paulo. Todos os partidos estavam tendo uma preocupação muito grande em não assinar, com medo de retaliações, e naquele momento eu procurei pelo governo do Estado, todos sabem a boa relação que tem com o governo do Estado, eu comuniquei que eu ia assinar essa ADIM, consultei a direção do partido, os meus colegas da direção nacional, e assinamos a ADIM, fomos vitoriosos. Hoje, as 3 universidades, em breve a FATEC, elas têm como teto o salário do Supremo e não do governador. Isso fez com que mudasse de uma maneira muito expressiva, em pouquíssimo tempo, a qualidade já dos nossos projetos, que tem perspectiva de presença desses quadros ao longo das próximas décadas. Não haverá mais o mesmo nível de evasão, porque os salários quase que dobraram, e não quebrou o Estado, não quebrou nada. Então, teve
esse momento. Mas por que aconteceu isso? Porque você tem na ciência, na universidade, no ensino superior, você tem quadros qualificados, formadores de opinião, que sabem se defender. Então, eles foram ao Supremo, eles visitaram o ministro Supremo, mas eles precisavam que alguém assinasse a ADIM, não é? E conseguiram essa vitória. Recentemente, quando o governo do Estado, acertadamente, mandou para a Assembleia Legislativa um pacote de reforma administrativa para reestruturar o Estado, reduzir corretamente os custos por conta da pandemia, para que sobrasse recursos para investimento, porque nenhum ente público vai para frente se não tiver investimento. Você não pode parar, precisa sempre avançar em investir em educação, em saúde, em infraestrutura. E esse projeto foi aprovado, mas nesse projeto constava a redução de verbas para as universidades e para a FAPESP. Isso é um absurdo, até porque elas conquistaram, depois de uma longa, um longo enfrentamento com o Estado, a sua autonomia. E os recursos são das universidades, como é vinculado, no caso da FAPESP, 1% do orçamento. Eu visitei o nosso governador João Dória, disse a ele, falei, João, você vai ter dificuldades. Você não vai aprovar esse pacote ou vai ter um enfrentamento e você vai acabar tendo que retirar à força esse item das universidades da FAPESP. Não deu outra. Começaram a fazer charme, até porque eu compreendo isso. O governador até foi sensível à minha manifestação. Em pouco tempo as manifestações aconteceram, eu mesmo assinei alguns artigos nos principais jornais do Estado, e em pouco tempo o governo do Estado voltou atrás, retirou a USP desse projeto. A FAPESP, ela não foi retirada, mas a reforma aprovada, ela impõe como condição obrigatória que o Estado, por decreto, faça a reposição nesse ano, nos anos seguintes continua. Então, respondendo a sua pergunta, é evidente que é prioridade, mas caminha sozinha. Os seus integrantes formados, bem formados, cientistas, professores universitários, eles, graças a Deus, sabem se defender e, ao se defenderem, nos defendem. E nós estamos no bom rumo. Existe, da parte da mídia, eu vi como ministro, eu nunca tive tanta facilidade em pedir espaço em jornal nacional, em outras televisões, para artigos, do que em relação aos outros cargos que eu tive na vida pública. Era passar a mão no telefone que eu conseguia colocar um artigo meu em capa de jornal, em editoriais, em páginas qualificadas de jornais, defendendo a ciência, a tecnologia e a inovação. Então, é muito fácil, tem gente qualificada, tem formador de opinião. Acredito que o Brasil, daqui para frente, só vai avançar nessas áreas, em termos de recursos humanos, recursos financeiros, mas no ensino fundamental, não. Somos nós, da sociedade, que temos que zelar pelo bom uso desse recurso público, porque senão não vamos para frente. Ministro, se quiser, fique à vontade para uma palavrinha final, uma mensagem final, não só à Fundação do Espaço Democrático, mas ao PSD como um todo. Só para dizer a alegria de participar desse momento com vocês, no encerramento desse ano, dizer da alegria de ver o fortalecimento do espaço democrático, não é? Cada vez mais a sua sinergia com o partido. Tem sido um processo de aprendizado pela forma que nós preferimos, né, de fazer, com muita austeridade, com muito formalismo, com muito cuidado, e isso tem dado resultados. Cada vez mais é importante a Fundação estar atenta às demandas, não é, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, para que debata os temas do momento, havendo, portanto, a necessidade da Fundação ter a sua rotina, ter as suas reuniões ordinárias, mas, cada vez mais, e vai ser uma tendência até ser praticamente uma predominância total, com o tempo estando atenta para o tema da semana, para o tema do dia, não é? Até porque vocês representam um corpo muito qualificado de pessoas e justamente a sintonia com os temas mais palpitantes do momento que ela vai conseguir melhorar a sua visibilidade, que já é bastante grande, principalmente dentro do partido. Então, ficar atento àquilo que chama a atenção da opinião pública, do Congresso Nacional, da imprensa, dos meios de comunicação em geral,
e com isso nós vamos ter a nossa fundação ocupando o seu espaço. De resto, é desejar um bom Natal a todos, um feliz Ano Novo. Espero que no ano que vem, nessa mesma data, a gente esteja num país melhor, todos liberados dessa terrível pandemia, todos vivendo êxito na retomada da economia, do emprego, e nós aqui, em especial, festejando mais uma vez o fortalecimento do nosso PSD e da Fundação Espaço Democrático. Eu sempre faço questão, em momentos de solenidade, e esse é, porque, afinal de contas, é o encontro da Fundação Espaço Democrático, não com Gilberto Kassab, mas com o seu presidente nacional, de homenagear algumas pessoas, e sempre cito duas, porque elas foram fundamentais no início desse processo, ao lado de tantas outras, mas no plano pessoal deram um apoio inestimável com a sua presença, seu acompanhamento, que foi o Cláudio Lembo e o Guilherme Afif Domingos. Então, ao homenageá-los aqui, ao agradecê-los, eu queria agradecer cada um de vocês e deixar aqui o meu abraço muito fraterno a todos e que possamos, no início do ano, na retomada das atividades, nos reencontrar para continuar os nossos trabalhos da Fundação e do partido. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade, Rondino. Obrigado, ministro. Eu vou usar um lugar comum para dizer que acho que estamos fechando com chave de ouro este ano de trabalhos aqui na Fundação. Quero agradecer muito a todos os companheiros aqui que participaram desse diálogo no Espaço Democrático, agradecer especialmente ao nosso presidente Gilberto Kassab e agradecer a você que nos acompanhou até agora nesse programa. Muito obrigado e bom Natal, feliz Ano Novo para todos.